Olá, queridos irmãos e irmãs! Por que nós temos tantas mudanças de nome registradas na Bíblia Sagrada? Por que Deus fazia mudanças nos nomes das pessoas? Qual é a explicação disso? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender praticamente tudo a respeito de nomes. Por que Deus mudava nomes? Por que pessoas mudavam o nome de outras pessoas? E também sobre significados de nomes. Faz sentido para você crescer mais no conhecimento da palavra? Então vem comigo, me acompanha, vamos até a nossa lousa de explicações, que nós vamos crescer ainda mais no conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá? A pergunta completa do nosso leitor é a seguinte: eu sempre tive uma curiosidade de saber por que, em muitos momentos, Deus muda o nome de pessoas na Bíblia. Digo isso porque uma mudança de nome não é algo tão simples, implica muitas coisas, não é verdade? Qual seria o objetivo dessas mudanças de nome? Queridos, muito obrigado pelas perguntas que vocês têm enviado aqui no nosso canal e você pode colocar dúvidas aqui nos comentários e a sua dúvida pode virar um vídeo. Obrigado ao irmão que mandou a dúvida aqui e a gente vai ter a oportunidade então de aprender mais da palavra de Deus. Vamos começar já no texto de Gênesis 35:10, um exemplo claro aqui de uma mudança de nome. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Queridos irmãos, quando a gente fala de nomes, a gente tem pelo menos 3 tipos de mudanças de nome registrado aqui na palavra de Deus. Em primeiro lugar, Deus muda nome de pessoas na Bíblia e nós vamos entender o porquê daqui a pouquinho. Em segundo lugar, pessoas mudam o nome de outras pessoas. Também temos esses relatos na Bíblia e nós vamos entender também o porquê. Em terceiro lugar, a própria pessoa prefere usar outro nome. Ela mesma muda, ou utiliza um apelido ou um nome diferente do que é o nome de batismo, o nome mais usual dela mesma. E nós vamos entender também por quê. Então, eu preciso que você fique até o final do vídeo para um aprendizado profundo. Antes de a gente entrar nesse tema, nós vamos entender a importância do nome dentro da Bíblia e dentro da cultura judaica, para que você tenha, então, a ideia da profundidade de uma mudança de nome. Mas antes, queridos, eu preciso dizer isso a você. Inscreva-se aqui no nosso canal para que você possa receber os novos estudos. Se não tiver inscrito, assim que você sair desse vídeo, o YouTube não mostra mais nada para você e você não vai encontrar um dos mais de 1000 vídeos que nós iremos gravar. Faz sentido para você crescer com a gente gratuitamente aqui? Inscreva-se agora, leva apenas alguns segundos, clique em inscrever-se agora e também acesse as notificações, acesse o sininho e coloque todas as notificações. Olha só, dentro da cultura antiga, principalmente dentro da cultura judaica, o nome era algo extremamente importante e significativo na vida da pessoa, da família e da sociedade. Ele não era apenas algo que nomeava uma pessoa e diferenciava essas pessoas das demais, que é geralmente a principal função do nome aqui na nossa sociedade, por exemplo, brasileira. Então a gente tem a diferenciação de pessoas, um dos elementos para diferenciar as pessoas é o nome, ok? Os nomes podiam representar, então, lá na cultura judaica, por exemplo, situações que uma pessoa viveu, coisas que faziam parte da história dela ou da família. Vamos ver alguns exemplos bíblicos? Olha só, Êxodo 2:22. A qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque ele disse: sou peregrino em terra estranha. De quem é esse filho? De Moisés. Observe que Moisés dá um nome aqui a esse menino que nasceu de Gerson, que significa estrangeiro, e retrata a vida de Moisés naquele momento, pois Moisés havia fugido do faraó do Egito, depois de matar aquele egípcio, e estava então ali jurado de morte, e Moisés vivendo então fora da terra, onde ele estava acostumado a viver, que era lá o Egito. Então, seu filho teve um nome que representou aquele momento em que ele estava vivendo. Olha só esse exemplo interessante de Gênesis 29, verso de número 35. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então lhe disse: esta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Judá é filho de Lia com Jacó. E observe que a palavra Judá, ou o nome Judá, significa louvado. Então ela estava aqui juntamente com Jacó, falando a respeito de louvor a Deus por ela ter tido mais
um filho. Representava então uma situação que estava sendo vivida, então a criança então carregava esta marca muito interessante no próprio nome. E às vezes nós tínhamos também o nome representando homenagens ao próprio Deus ou a características de Deus que os pais queriam enaltecer, engrandecer. Alguns nomes bíblicos, por exemplo, têm significados diferentes. Olha só que interessante. Rafael, por exemplo, significa Deus cura, né? É a união da palavra Deus lá no hebraico e Rafá, né? Que vem aí de curar. Nós temos Ezequiel, que significa Deus fortalece. Nós temos o famoso Emanuel, que significa Deus conosco. Miguel, aquele que é semelhante a Deus. E por aí vai, né? Tem nomes muito interessantes. Então observe que aqui, dentro desses nomes, nós temos homenagens a Deus e a características do próprio Deus como uma forma de louvá-lo. Muito interessante, não é verdade? Mas por que Deus muda nomes, então, dentro aqui da Bíblia? Queridos irmãos, antes de responder essa pergunta, né, que eu tenho certeza que você está curioso para entender, um recadinho rápido. Aqui nos comentários estou deixando um link para você e também na descrição do vídeo para saber mais sobre o nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Aqui nos comentários tem uma aula gratuita para você assistir, se fizer sentido para você estudar comigo de Gênesis a Apocalipse, capítulo a capítulo, entender a Bíblia com profundidade, contato direto comigo pelo WhatsApp para responder dúvidas, entra lá, assiste assim que terminar esse vídeo e vai ser bênção na sua vida. Olha só que interessante, queridos irmãos, por que Deus muda então o nome de pessoas na Bíblia? Gênesis 17:5, Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Por quê? Por pai de numerosas nações te constituir. Então observe que aqui nós temos o texto que mostra a mudança de nome de Abrão para Abraão. Abrão significa algo como antepassado famoso, uma referência a alguém do passado de Abraão. E Abraão já tem um significado diferente, significa pai de uma multidão, uma referência à promessa de Deus de fazer dele uma grande nação. Então observe que Deus muda nomes para mostrar questões que vão acontecer no futuro e até mesmo nós vamos verificar questões que aconteceram no presente de uma pessoa. Observe, por exemplo, esse texto de Gênesis 35:10. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Observe então que Jacó, né, tinha um significado aquele que segura o calcanhar, que traz a ideia de alguém aqui meio que enganador, falso, não traz uma ideia tão positiva. E Deus muda o nome então dele para Israel, que é aquele que luta com Deus. E esse nome, essa mudança, traz uma ideia da mudança que houve na vida de Jacó, né? A transformação que Deus fez em seu coração, a sua luta com o Senhor, contra o Senhor em alguns momentos, e em alguns momentos junto com o Senhor para ser abençoado, como no caso lá em Gênesis, lá no Val de Jaboque. Muito interessante. E nós temos ainda outras mudanças, várias que Deus fez na Bíblia, como Sara para Sarai, que está lá em Gênesis 17, 15 a 16, Simão para Pedro, Mateus 16, de 16 a 18, e Oséias para Josué, Números 13 e 16. Olha só que interessante agora. O próprio Deus escolhendo os nomes de quem nascia. Vamos ver aqui essa curiosidade. Olha só. Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Observe então aqui que o próprio Deus escolhe o nome de Jesus. Jesus significa Jeová é salvação, ou seja, Deus é salvação. Temos ainda outra escolha interessante de Deus, que está lá em Lucas 1,13, que diz o seguinte: disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem porás o nome de João. E a palavra João, o nome João significa Jeová é um doador gracioso. Muito interessante, né? Tem a ver também com a situação aqui de Zacarias e Isabel, que não podiam ter filhos e iriam ter esse filho, então, João, na sua velhice, e mostra então que Deus é um doador, alguém que faz coisas grandiosas através da sua graça, do seu poder. Então nós observamos que Deus, ele dá nomes, muda nomes para mostrar situações
né, futuras e situações que ele fez ali de transformação na vida das pessoas. Mas olha que interessante esse ponto. Nomes incomuns que Deus utilizava, colocava em pessoas para passar uma mensagem profética. Observe Isaías capítulo 8, versículo 3. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Observe então que Deus coloca o nome aqui, manda Isaías colocar um nome muito estranho nessa criança, ok? E esse nome tinha a função de dar aqui uma mensagem profética ali à terra de Israel, ao povo de Deus naquele momento. Sabemos que os profetas, né, e as suas famílias viviam na própria pele a atividade profética, inclusive muitas vezes como aqui no próprio nome. Olha só mais um exemplo lá em Oséias capítulo 1, versículo de número 6. Tornou ela a conceber, né? Ela ficou grávida e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Então observe que interessante, né? Esse nome estranho, colocando entre aspas aqui, né? Incomum, desfavorecida. Imagina colocar o nome na sua filha de desfavorecida. Mas observamos aqui que a ideia era uma mensagem profética ao povo e o profeta vivia em si mesmo e na própria família, né, a mensagem que ele tinha que passar ao povo. Isso era muito comum. Então é bem interessante essa curiosidade. Agora vamos ver aqui o outro ponto que eu prometi para vocês lá no começo: pessoas mudando o nome de outras pessoas. Temos isso também na Bíblia. Daniel capítulo 1, versículo 7. E nós vamos ver por quê. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, o de Daniel ele mudou para Beltesazar. O de Ananias ele mudou para Sadraque. O de Misael ele mudou para Mesaque. E o de Azarias ele mudou para o de Abednego. E por que isso, queridos irmãos? Olha só, geralmente essas mudanças serviam para retratar a nova vida da pessoa, ou seja, eles eram escravos, né? Daniel e seus amigos, e agora vocês têm outra vida, esqueçam da vida passada. Também para demonstrar o poder de uma cultura, no caso ali a babilônica, sobre outra cultura. Ou seja, a babilônica é maior do que a cultura judaica. Essa é a ideia. Então nós tínhamos muitos nomes na cultura judaica exaltando o nome de Deus. E claro, isso não agradava os babilônicos, que mudavam então os nomes para que, né, retratassem a sua própria adoração aos seus deuses. Isso acontecia muito com escravos, essa transformação, essa mudança de nomes. E nós temos ainda para fechar, e agora muito interessante, fique comigo mais um pouquinho, nós vamos aprender algo muito legal e no final vou te ensinar uma coisa interessante. Olha só, mudanças que a própria pessoa fazia no seu próprio nome. Observe Atos capítulo 13, versículo 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos, disse... Olha só essa mudança também muito conhecida na Bíblia. Saulo para Paulo. Olha só, Saulo era um nome de origem hebraica, né? E apontava para o passado de Paulo como perseguidor da Igreja de Cristo. E ele foi sendo cada vez menos usado pelo Saulo, que preferiu usar o nome Paulo. E por que isso? Porque era um nome mais comum entre os gentios, que era ali o foco principal do evangelismo do apóstolo Paulo. E claro, o nome Saulo também lembrava muito aí uma pessoa de origem judaica e trazia ao coração de Paulo aquela ideia de que ele foi perseguidor da igreja. Então, queridos irmãos, para fechar, nós temos então essa pequena conclusão. Então, Deus mudava o nome de pessoas justamente para apontar transformações na vida delas e para apontar coisas proféticas para o futuro, e também Deus dava nome para pessoas ali, para crianças que nasciam de forma profética para demonstrar aquilo que ele queria trazer àquela nação. Isso era muito comum na Bíblia. Pessoas mudavam o nome de outras pessoas como uma forma também ali de conter, né, ali o orgulho daquelas pessoas, como no caso de escravos, e as próprias pessoas muitas vezes mudavam seus próprios nomes para retratar uma nova situação de vida, como foi o caso aqui do próprio apóstolo Paulo. Espero que tenha gostado, que tenha crescido no conhecimento do Senhor,
Inscreva-se no nosso canal se você ainda não fez isso. Eu vou deixar aqui para você mais um videozinho, mais um estudo legal e uma playlist dos nossos melhores estudos para que você possa maratonar e crescer muito no conhecimento do Senhor. Tem mais de 100 estudos gratuitamente para você assistir. Então, fique aqui, assista mais e seja abençoado, seja abençoada. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.